Olá pessoal, bem-vindos ao quiz de usinagem com o assunto enfresamento vídeo 12. Vou passar as regras para vocês. Primeiro vou ler a pergunta, depois vou dar 5 segundos para a resposta, vou explicar a resposta e então passar para a próxima pergunta. Vamos lá? Pergunta número 1. Quais as vantagens das fresas de topo no fresamento de cantos a 90 graus? Resposta correta: baixo esforço de corte e versatilidade. As fresas de pastilha intercambiável e as fresas de topo inteiriças de metal duro oferecem boas soluções para cantos a 90 graus que exijam acessibilidade por conta do corpo delgado e baixo esforço de corte, além de serem bem versáteis, pois você poderá usar tanto no fresamento de cantos a 90 graus quanto em outros processos de fresamento. Pergunta número 2. Para que servem as fresas de aresta longa no fresamento de cantos a 90 graus? Resposta correta: fresamento de cantos a 90 graus mais profundos. As fresas de aresta longa são comumente usadas no fresamento de cantos a 90 graus mais profundos. São exatamente como as fresas para fresamento de topo, porém com um comprimento de corte maior. No caso das fresas de aresta longa de inserto intercambiável, chamamos ela de fresa abacaxi, por conta dos vários gumes. Pergunta número 3. Quais as ferramentas são comumente usadas no fresamento de cantos a 90 graus rasos? Resposta correta: fresas de facear a 90 graus e fresas de topo. Esta operação usada com frequência costuma ser realizada por fresas de facear a 90 graus e fresas de topo. Um corte raso permite um corte radial maior. Nesse caso, idealmente, essa operação deve ser realizada com uma fresa cujo diâmetro seja superior à largura a ser removida. E quanto maior o diâmetro da fresa, menor o tempo de processo. Mas é claro que esse cenário nem sempre é possível. Pergunta número 4. Por que as fresas de topo são uma boa opção no fresamento de cantos a 90 graus rasos? Resposta correta: menor pressão axial e acessibilidade. Esta operação usada com frequência pode ser realizada por fresas de topo. Geralmente, estas fresas podem substituir fresas de facear, especialmente quando a pressão axial na peça for uma limitação e quando houver exigência por acessibilidade próximo às fases verticais ou seções de dispositivo de fixação. Opções de fresa para cantos a 90 graus muito grandes permitem acessibilidade ideal no fresamento raso de cantos a 90 graus localizados em um ponto profundo. Pergunta número 5. Qual o principal problema no fresamento de cantos a 90 graus profundos? Resposta correta: superfície acabada. Use passes repetidos com fresas de facear para cantos a 90 graus e fresas de topo. Para minimizar os erros superficiais como cristas e arestas de transição entre os passes, é essencial usar uma fresa de alta precisão com capacidade para produzir cantos a 90 graus. Se a profundidade do canto a 90 graus for menor que 75% do comprimento da aresta de corte, a qualidade da superfície não costuma exigir acabamento extra. Porém, é mais comum que se é necessário um passe de acabamento. Pergunta número 6. Quais as vantagens de usar fresa abacaxi no fresamento de cantos a 90 graus profundos? Resposta correta: alta remoção de material. Uma fresa de aresta longa é uma boa solução para aplicações de fresamento de cantos a 90 graus mais profundos, grandes e geralmente mais pesados. Elas têm uma capacidade de alta remoção de metal e costumam ser usadas para fresamento de desbaste, pois a textura superficial resultante é caracterizada pelo fresamento lateral com altas taxas de avanço. Pergunta número 7. Qual a limitação no uso das fresas abacaxi para cantos a 90 graus?
Resposta correta: potência de máquina. Estas fresas têm requisitos específicos quanto à estabilidade, condição do fuso, escoamento de cavacos, sistema de fixação e potência. As forças radiais são consideráveis ao fazer esta aplicação difícil de fresamento lateral. Fresas de aresta longa mais curtas são adequadas para cantos a 90 graus radialmente grandes, mas rasos, e abertura de canais em cheio em uma profundidade equivalente ao diâmetro, o que pode representar limitações para a máquina. Versões mais longas destinam-se a fresamento de cantos a 90 graus com profundidade radial moderada e a usinagem de borda em máquinas potentes e estáveis. Pergunta número 8. O que se pode fazer para fresar cantos a 90 graus muito profundos? Resposta correta: usar extensões. Opções de fresa para canto a 90 graus muito grandes permitem a acessibilidade ideal no fresamento raso de cantos a 90 graus localizados em um ponto profundo. Para estes cantos a 90 graus que estão localizados em profundidades ainda maiores, use extensões. Fresas de aresta longa também estão disponíveis em versões grandes a serem usadas para cantos a 90 graus mais profundos em locais fundos. Entretanto, as profundidades de corte radial são mais limitadas. Pergunta número 9. Qual o método de fresamento é de primeira escolha para fazer um canto a 90 graus? Resposta correta: concordante. O fresamento concordante é sempre a primeira escolha e especialmente importante no fresamento de cantos devido ao ângulo de posição de 90 graus. A usinagem deve ser realizada de modo que direcione as forças de corte para os pontos de apoio da fixação o máximo possível. Sendo assim, o fresamento discordante pode ser uma alternativa favorável em alguns casos. Pergunta número 10. Qual as recomendações das fresas de passo largo no fresamento de cantos a 90 graus? Resposta correta: estabilidade e tipo de peça. A seleção do passo da fresa depende da estabilidade de todo o sistema, incluindo a máquina-ferramenta, a peça e sua fixação, bem como o material da peça. Em máquinas ISO 40 e menores, recomenda-se fresas de passo largo devido à estabilidade limitada. Fresas de passo largo também são recomendadas para a usinagem de peças montadas em pontos altos de um dispositivo de fixação em formato de cubo. O posicionamento da fresa na peça é extremamente importante e deve receber atenção especial. Este foi o vídeo de hoje, obrigado por assistir até aqui, não se esqueça de curtir, compartilhar, de comentar e também de se inscrever. Eu sou Jonathan Venâncio e você assistiu a mais um vídeo no canal O Mundo de Ferro.